Muito boa tarde, curso O Livro dos Espíritos. Assim como um viajante prepara suas malas e recursos que ele precisa dispor para sua viagem, assim como um soldado prepara suas armas, seus equipamentos, sua água, seus remédios, que ele precisa ter para a batalha, também os amigos espirituais, também nós, todos, enfim, precisamos de recursos, precisamos de poderes, como se diria no universo Marvel, mas sim, precisamos dispor das nossas potências. E a verdade é que há uma intersecção, há um entendimento comum entre ciência, filosofia e religião, sobre os enormes, os interessantíssimos poderes da mente. Nós temos poderes tremendos, diz a ciência psicológica. Nós temos poderes tremendos na mente, diz a filosofia. Nós temos poderes imensos em nossas mentes, em nós mesmos, dizem os espíritos. Nenhum viajante responsável pode sair a viajar sem seus recursos, nenhum soldado sem as suas armas. E nós, que atravessamos nossa mais importante viagem, nossa mais importante batalha, não podemos dispensar nenhum recurso, nenhum poder. E ativar e bem utilizar os poderes da mente, especialmente aqueles ligados à mediunidade, porque a mente é um aparelho de rádio, age regida pela sintonia, e pela sintonia ela agrega poderes de outras dimensões. E essa cooperação de poderes, assim dos encarnados como dos desencarnados, confere à criatura possibilidades enormes que ninguém em sã consciência deve desmerecer, deve desprezar. Ao contrário, precisamos conhecer para bem utilizar nossas mediunidades. Já não é uma questão de discutir se somos ou não somos médiuns. Todos temos poderes espirituais.
A questão, se temos capacidades de produzir fenômenos físicos ou apenas psicofonia, falar pelos médiuns, ou apenas psicografia, escrever pelos espíritos, ou se a nossa mediunidade é apenas intuitiva, essa universal entre todas as pessoas, isso é o de menos. O certo, o imprescindível é que para esse momento das nossas vidas precisamos ter as nossas capacidades, as nossas ligações com o mundo espiritual, a começar pelo anjo de guarda, pelos espíritos familiares, embaixadores de Deus para cada um de nós. Essas relações, nesse momento, precisam estar o mais claras possível, estar o mais ativas, o mais fortes possíveis. Tal é a proteção, tal é a limpeza, tal é a cura, tais são as possibilidades que nos são franqueadas por essa relação. Desenvolvamos nossas capacidades mediúnicas sem pretender produzir fenômenos de materialização, de transporte de objetos, ou de psicografia ou psicofonia, mas para nos tornar capazes de ouvir e cooperar com as influências luminosas, assim como para nos defender e orientar as presenças sombrias que se apresentarem a nós. É imprescindível atuar espiritualmente com toda a gratidão, todo o respeito, todo o carinho, toda a firmeza, toda a coragem, para não sermos joguetes, marionetes, para não sermos mal influenciados, para não sermos obsediados, ou para diminuirmos, vamos ser realistas, as más influências que tão frequentemente dirigem as criaturas humanas. Vejam, amigos, como é importante termos esses poderes, essas capacidades bem afloradas, bem desenvolvidas. Como nesse momento de nossas vidas, essa consciência, essa ativação é imprescindível para todos nós. Saibamos ativar, saibamos atuar com nesse universo que é muito mais realista do que o universo Marvel, o universo dos super-heróis. E que é imprescindível nesse momento, nessas situações que temos enfrentado. Vamos hoje, já estudamos as manifestações físicas em geral, a partir de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Onde ele fez uma entrevista com o espírito luminoso de São Luís,
que nos deu uma série de respostas fundamentais. E agora estamos estudando as manifestações físicas espontâneas, é o capítulo 5. Desse mesmo O Livro dos Espíritos, precioso de forma geral e nesses capítulos em particular, exatamente para possibilitar esse conhecimento, essa ativação, essa disponibilização de recursos tão importantes para esse momento das nossas vidas. Para você, minha amiga, para você, meu amigo, as nossas melhores saudações para esse curso O Livro dos Espíritos. Convido todos vocês a buscarem os encontros anteriores desse curso aqui e no nosso canal do YouTube, Maurício Zomignani também. Porque os momentos que temos tido são, sim, da máxima importância, merecem um estudo, merecem uma vista, ainda que jamais tenhamos a pretensão de esgotar um livro tão rico como esse, apenas de estimular os seus próprios estudos. Assista o vídeo, mas faça a leitura do trecho estudado. E assim que possível, se inscreva num processo de educação mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, em qualquer casa séria que cumpra esse papel. É o convite fundamental e um trajeto específico que nós indicamos para todos os amigos e amigas. Então, tendo feito o capítulo 4, que falava em geral sobre as manifestações de efeitos físicos, agora, no capítulo 5, estamos estudando as manifestações físicas ditas espontâneas, que na verdade não são completamente espontâneas, elas apenas são espontâneas em relação a um querer de algum encarnado. Elas ocorrem sem que algum encarnado tenha vontade de manifestar-se, de provocar as manifestações. São os desencarnados, um espírito, especialmente um espírito mais materializado, mais densificado por estar iniciando a sua evolução espiritual, não necessariamente mal, não se trata disso. Pode ser um espírito mau, expressando assim a sua primitividade, mas pode ser um espírito brincalhão que expressa assim a sua primitividade. E pode ser apenas um espírito simples e humilde, mesmo corajoso, mas ainda ignorante
de muitas coisas, que após o falecimento não sabe de sua condição e está aprendendo sobre o mundo espiritual, mas tem possibilidades que os encarnados não têm, e todos eles podem estar na origem de fenômenos dados como espontâneos, que são esses que nós estamos discutindo aqui hoje. Vamos ver o que Kardec fala sobre esses espíritos. É sempre útil saber o que eles desejam. Se você, dizemos nós, se você se deixa tomar pelo medo, pelo terror, dada a programação mental que a indústria, que os filmes, que a literatura, que as séries de terror implantaram em nossas mentes, você dificilmente terá condições de dialogar. Mas se você, mesmo tendo medo, conseguir controlar o seu medo, lembre-se disso. É preciso saber o que eles desejam. Se pedem alguma coisa, há espíritos que, após a morte, sentem-se com uma pendência importantíssima. Querem dar um recado para um ente querido que está muito perturbado com a própria morte deles. Às vezes, algum objeto que está guardado em lugar que só o espírito falecido sabe e que ele acha importante revelar, o que por si só já é uma prova da vida após a morte, já que o médium não tem qualquer conhecimento e nem os encarnados, parentes do falecido, sabem. São provas incontestáveis, não é? Então, se eles se pedem alguma coisa, é certo que cessarão suas visitas quando o seu pedido for satisfeito. O melhor meio de informação é evocá-los através de um bom médium, por exemplo, escrevente. Mas também pode ser manifestado pela psicofonia em sessões espíritas, não necessariamente do espiritismo, mas na própria Umbanda também é possível, entre outras linhas de trabalho. O melhor meio de informação é evocá-los através de um bom médium. Vai-se até uma casa como essas, submete-se à ordem e à coordenação dos espíritos superiores que dirigem os trabalhos, e quando possível, o espírito que perturba a pessoa vai se manifestar e será devidamente tratado, devidamente atendido, devidamente orientado. Pelas suas respostas logo se verá quem são e se poderá agir convenientemente. Se for um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com as atenções que merece. Eles precisam de acolhimento, de carinho, de orientação. Se é um brincalhão, podemos tratá-lo sem rodeios, diretamente, como quem trata com um pré-adolescente, uma criança irresponsável, que precisa de limites, mas precisa de carinho também. Só um desses princípios não será suficiente
para um espírito brincalhão. Se é um malvado, se é um espírito que quer a destruição do obsidiado, que quer matá-lo, que quer induzi-lo ao suicídio, que quer uma vingança a qualquer custo, se está impregnado de ódio, devemos pedir a Deus que o melhore. Em todos os casos, fala Kardec, a prece só pode dar bons resultados, mas a solenidade das fórmulas de exorcismo lhes provoca riso. Não dão a essas fórmulas nenhuma importância. Se puder entrar em comunicação com eles, é preciso desconfiar também dos qualificativos burlescos ou assustadores que algumas vezes eles se dão a si mesmos para se divertirem ou se imporem a partir da credulidade dos ouvintes. Continua Kardec dizendo, embora produzidos por espíritos inferiores, esses fenômenos são frequentemente provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o objetivo de demonstrar a existência dos seres incorpóreos, dos espíritos, dotados de poderes superiores aos humanos, a repercussão que alcançam, o próprio horror que chegam a causar, despertam a atenção para o assunto e acabam por abrir os olhos dos mais incrédulos. Quando um efeito estranho se produz, um ruído, um movimento ou mesmo uma aparição, o primeiro pensamento que devemos ter, e aí Kardec instrui o estudante espiritual. O primeiro pensamento que se deve ter é o de que a sua causa é natural, porque é a mais provável. Devemos então procurar essa causa com o maior cuidado, não admitindo a intervenção dos espíritos, senão quando bem averiguada. Famosa é a situação de casas de madeira em épocas do ano, em regiões onde durante o dia as temperaturas são elevadas e durante a noite o frio aparece. A expansão e a contração da madeira produz estalos, produz barulhos, que tem, portanto, uma causa física. É só um exemplo para dizermos que, em geral, nos desafios da vida, nunca se deve prescindir das causas materiais, nunca se deve prescindir da ciência. Se você está doente, sempre busque um tratamento da medicina. Nunca se fixe no tratamento espiritual dispensando os remédios e a ciência médica. Se você está diante de um fenômeno material, uma casa que produz barulhos, a mesma coisa. Busque primeiro as causas materiais desse fenômeno, ou pelo menos simultaneamente busque na matéria as causas, além das possíveis causas espirituais. Nunca deixe o seu pensamento se fixar nas causas espirituais. Diz Kardec, esse é o meio de evitarmos a ilusão. Muito interessante, não é? Poderíamos perguntar também onde se encontra o médium. Nesses casos, os espíritos explicaram que há sempre alguém cujas forças são usadas à sua revelia. As manifestações espontâneas raramente ocorrem em lugares isolados. É quase sempre em casas habitadas que elas se verificam, em virtude da presença de certas pessoas que exercem sem querer a sua influência. Trata-se de verdadeiros médiuns que ignoram as suas faculdades e por isso
os chamamos de médiuns naturais. Isso explica por que os espíritos que nos cercam incessantemente não produzem perturbações a cada instante. É necessário primeiro que o espírito queira. Aqui resume-se o entendimento sobre esses fenômenos. Para haver as tais manifestações espirituais espontâneas, precisa primeiro que um espírito de ordem mais primitiva queira produzir os fenômenos. Que tenha um objetivo, um motivo para fazê-lo. A seguir, que encontre precisamente no lugar que pretende agir uma pessoa apta a ajudá-lo. Coincidência que só raramente ocorre. Se essa pessoa aparece inesperadamente, ele aproveita. Mas apesar das circunstâncias favoráveis, ele poderia ainda ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir como quer. Pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites, nos casos em que essas manifestações sejam consideradas úteis, seja para servirem como meio de convicção das pessoas envolvidas, ou de experiência para a pessoa que as suporta. Vejam, amigos, as condições para a ocorrência dos fenômenos espontâneos de manifestações espirituais. Primeiro, é preciso que um espírito queira produzi-lo. Trata-se de um espírito não evoluído ainda. Segundo, é preciso que esse espírito encontre um médium doador de ectoplasma que pode nem ter consciência alguma da sua mediunidade. Pode ser, como foi dito aqui, um médium natural. E em terceiro lugar, é preciso que aquela vivência faça sentido para os envolvidos. E isso requer uma permissão dos anjos da guarda, dos orientadores de espíritos elevados. 3 condições, então, precisam ocorrer. De forma que sempre que ocorrer um barulho numa casa, alguma manifestação que se julgue suspeita, precisamos primeiro buscar os efeitos, as causas naturais, as causas físicas, com racionalidade, com perseverança. Depois, constatado que não há, que as causas vão além das causas naturais, dos efeitos naturais da matéria, saibamos que tudo que acontecer, e se acontece conosco, vem em aprendizado, vem em descortinação de uma realidade, vem em comprovação de uma realidade que ainda precisamos aprender. Muito, muito, muito interessante termos essas informações. Assim poderemos lidar com essas situações de uma maneira muito mais clara, muito mais espontânea. Vejam, amigos, o quanto isso ajuda no seu entendimento dos fenômenos. Veja o quanto isso o capacita a enfrentar situações, a vivenciar situações com o máximo de proveito para você e, eventualmente, para os espíritos que estiverem provocando as manifestações espontâneas. Busque sempre apoio da ciência, tenha sempre em vista uma boa casa de oração espiritualista, jamais enfrentando tais situações apenas com ritos, fórmulas verbais consagradas,
que não são suficientes, muitas vezes não são sequer efetivas em quaisquer desses fenômenos. Muito bom estar com vocês aqui. Saudações para Suzana Sasaki e Adelaide Dias. São essas pessoas que aparecem aqui conosco. Compartilhem esses fenômenos por tudo que dissemos aqui. Estamos num momento em que precisamos de todos os nossos recursos, e os nossos recursos espirituais jamais devem ser desprezados. É a hora de ativarmos tudo, porque, na comparação inicial, a caminhada é fundamental, é definidora de nossas vidas. A batalha é libertadora para as nossas almas. E nelas, tanto na caminhada quanto na batalha, só poderemos entrar dispondo dos nossos melhores recursos em todas as áreas. Um grande abraço a todos vocês, paz e bem, e fica o nosso convite para compartilhar e para estarmos juntos no Oração Ação de segunda a sábado, estudando o livro O Consolador e perguntas interessantíssimas que também nos fortalecem para esse momento de nossas vidas. Um grande abraço, um ótimo final de domingo para todos vocês e até a próxima.